Doutor, qual é os casos em que você acredita que um paciente precisa mesmo de uma certa medicação? E o que se fazer nisso? Encaminha para um psiquiatra? Como é que é? Dá uma orientação sobre isso. Quando precisa, né? Aí, no caso, a gente vai encaminhar para o E que psiquiatra tipos de mesmo. patologias são as que precisam? Existem as patologias que são, digamos assim, que não existe uma cura, que a medicação seria para sempre, né? Então pensa um caso de esquizofrenia, um caso de bipolaridade, são casos assim onde o sujeito, o paciente, ele vai precisar tomar medicação para toda a vida dele, né? Então, nesses casos, a gente vai encaminhar para o psiquiatra. E também nos casos... Desculpa, sem querer cortar, mas só para elucidar, para mim entender. E hoje tem drogas bem mais modernas, bem mais evoluídas para isso? Sim, sempre vai surgindo, né? Novas medicações que vão ajudando para todos os tipos de transtornos, assim, onde a pessoa consegue ter uma vida. Porque às vezes a gente vê medicação psiquiátrica como se fosse algo que a pessoa vai ficar toda grogue, assim, meio mal, né? Sim. Não conseguir falando direito e tal. Tem medicações que podem chegar nesse nível, mas a maioria dos casos, quando é bem tratado assim com o psiquiatra, a pessoa vive normalmente, assim, né? Consegue, tem os seus limites, dependendo, mas os outros casos que ela acaba indo sendo necessário o psiquiatra, às vezes um caso que às vezes não é tão grave, por exemplo, uma depressão grave também, né? Pode ser, é importante ir para o psiquiatra, mas em outros casos, por exemplo, uma ansiedade e tal, é porque às vezes o emocional do paciente é tão forte que ele não consegue fazer a parte cognitiva de parar e pensar, pô, eu deveria agir de uma maneira diferente, porque é muito forte esse emocional. Então, aí a medicação pode ajudar ele a se sentir um pouquinho mais tranquilo para ter o comportamento diferente e realizar o aprendizado, né? Então, quando é muito forte essa emoção, a ponto do cognitivo, do trabalho da clínica, né, do psicólogo, não conseguir adentrar, né? Entendi. E essas drogas super modernas, Vyvanse, diazepam para dormir, muita gente que eu conheço nem consulta médico e tal. Vai lá na internet, olha e já vai logo na farmácia. Compra só. Ou às vezes aí pega com o tio, com o primo. Amigos. Então, isso aí é péssimo, né? Isso envolve tanto o que a gente estava falando lá dos usos das drogas, né? Porque você não está aprendendo, por exemplo, a dormir. Né? Você pode aprender a dormir sozinho, fazer uma boa higiene do sono, trabalhar com isso, ou buscar lá um psicólogo para poder te ajudar para entender porque você não está dormindo tão bem, ir no neurologista talvez, para entender o que está acontecendo e não você se automedicar, não, só vou tomar aqui porque daí eu durmo. Tá, mas, poxa, não é o ideal pro seu corpo. Imagina você, toda vez você tem que tomar uma medicação para alguma coisa que você nem é... Uma coisa é você ter diabetes e você precisar tomar lá a medicação, né? Outra coisa, você não ter um problema específico e você ficar tomando uma medicação só para poder fazer uma função básica do seu corpo. Né? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas fazem, mas não seria o ideal. Igual o do Vyvanse, entra na questão da atenção. Né? Porque se você... que eu não tenho uma atenção. Vamos treinar essa atenção. Né? Talvez usar um mindfulness, uma meditação e tudo mais para treinar esse foco, treinar essa sua atenção, para que você não fique dependente da medicação. Pô, não dá, mesmo assim tá muito difícil. Tá bom, vamos ver. Aí a gente vai talvez ver um diagnóstico de déficit de atenção e tudo mais. E aí talvez precise... Então, a sua orientação é que sempre busque uma linha natural. Sempre busque uma correção usando técnicas, usando estratégias que existem hoje naturalmente falando, sob orientação de um profissional, mas que não esteja dependente disso. Isso, exatamente. Aí caso, tentou ali, não deu certo, né, não tá dando certo, aí vamos buscar então alternativas, né? Entendi. Porque começar pelo que já você sabe que vai funcionar, porque é uma medicação, que você vai ficar criando essa dependência, né? Você não desenvolve o hábito.